Olá, meu nome é Hernani Fornari, eu sou terapeuta sistêmico e transpessoal, eu sou do Rio de Janeiro. Eu vim compartilhar aqui com vocês sobre esse tema tão importante no mundo de hoje, que é a depressão, que acomete tanta gente, infelizmente. E como terapeuta sistêmico e transpessoal, isso é importante colocar para vocês logo no início, eu não trabalho dentro de uma perspectiva de que só é válido aquilo que é provado pela ciência. Eu aceito a ciência de todos os povos antigos, então eu vou estar convidando essas tradições, essas culturas, essas ciências, né, para estarem dando suporte e embasamento aqui para essa nossa conversa, tanto o conhecimento do Oriente quanto o conhecimento da África, os conhecimentos nativos dos xamãs. Eu considero que juntamente com o conhecimento moderno ocidental, forma isso tudo um grande corpo de conhecimento. Eu não faço distinção entre aquilo que é provado e o que não é provado. Eu não sou uma pessoa religiosa, não sou místico, não sou esotérico, mas me considero um naturalista, no sentido de que tudo aquilo que é tratado de uma forma religiosa, mística e esotérica, eu trato como uma coisa natural. Essas culturas antigas todas, há muitos milênios, vêm pesquisando e trabalhando, estudando em cima de muitos fenômenos, sobre outros pontos de vista, dentro de outros paradigmas, sobre outras formas de pesquisar e de explicar e de sistematizar esse conhecimento. Muitos desses conhecimentos foram levados para uma órbita religiosa, para uma órbita esotérica e mística, mas eu acredito que tudo no universo é natural. Eu não acredito em sobrenatural. Aquilo que ainda é considerado como sobrenatural é porque a nossa cultura ainda não entende, né, não aceita e não sabe explicar dentro dos parâmetros dessa própria cultura. Então, eu não vou estar aqui dentro desse tema tão importante como depressão, fazendo apologia de nenhuma explicação, de nenhum tipo de causa específica, de nenhum tipo de tratamento específico, dentro dessa premissa que eu estou colocando para vocês, como terapeuta transpessoal e sistêmico, e holístico, né, como se chama hoje modernamente, eu vou abrir um leque de possibilidades para que as pessoas que são acometidas desse mal possam ter outros subsídios para poder trabalhar. Eu não acredito que nenhuma terapia, de nenhuma cultura, de nenhum tempo, é boa para tudo, para todo mundo, o tempo todo. Panaceia realmente não existe. Muitas vezes, determinadas terapias funcionam por um tempo, a gente tem que ter a coragem e a humildade de reconhecer. Existem dezenas de milhares de terapeutas, existem centenas ou talvez milhares de abordagens terapêuticas de todas as culturas, de todos os tempos, de todas as formas. E muitas vezes, gente, o que a vida quer da gente é o exercício de buscar. Muitas vezes o que a vida pede da gente é o exercício de caminhar, de dar seus próprios passos, porque mágica não existe. Ninguém pode fazer pela gente o que a gente tem que fazer. Isso, para uma pessoa deprimida, é terrível, porque uma das características gerais da depressão é esse estado de paralisar, né, de desistir muitas vezes, de esperar que exista algum movimento externo que possa tirar a gente daí, quando na verdade todo movimento externo é só um coadjuvante. Uns são paliativos, outros são coadjuvantes, outros são movimentos de suporte, mas os passos têm que ser dados pela gente, têm que ser dados pela gente. E na depressão, principalmente, que é um estado de paralisação, é um estado em que uma inércia precisa ser rompida. Um movimento precisa ser colocado novamente para funcionar. Claro, muitas causas existem para a depressão. Eu quero falar um pouquinho disso aqui. Uma infinidade de formas de terapias existem para ajudar. Por isso que eu optei por abrir um leque, né? Como se eu fosse aqui um clínico geral holístico,
né? E eu sei que muita gente que vai estar assistindo só acessa o que o conhecimento que a nossa cultura ocidental oferece, que é muito importante também. Então, falando um pouquinho das causas, em primeiro lugar, a questão da causa química. Né? Antes de falar sobre isso, eu queria colocar uma coisa muito importante como terapeuta sistêmico. Eu queria que vocês ouvissem, né, essa conversa, esse papo, entendendo que o ser humano ele não é uma máquina segmentada. Ele é um organismo que, se enguiça uma peça, enguiça o organismo inteiro. Então isso é muito importante para a gente poder entrar nesse mundo da cultura sistêmica, da cultura holística, da cultura transpessoal. É essa visão que é muito antiga, por isso eu trabalho aceitando a visão dos povos antigos, de que o universo todo é um ser só, é um grande organismo. Todos nós somos partes de um grande organismo e nós somos um organismo inteiro, total. Então, eu não trabalho com essa ideia reducionista, eu não trabalho com essa ideia alopática, vamos chamar assim, né, de olhar, o sujeito é um cérebro, aí para um outro cara o sujeito é um fígado, para outra pessoa, essa pessoa é um pé. Eu vejo o ser humano em muitas terapias, né, como a homeopatia, as terapias orientais, as terapias sistêmicas, veem o ser humano como um todo. Né? Então, quando eu comecei falando da questão química, né, o cérebro, que é o nosso hardware, é uma caixa química, neuroquímica, e disfunções químicas, disfunções neuroquímicas, disfunções neuronais podem ocasionar uma série de questões. É claro que isso é muito complexo, porque se por um lado uma vertente da psiquiatria foca unicamente aí, né, tentando com remédios resolver quimicamente essa questão, né, a gente já como terapeuta sistêmico a gente pergunta, bom, mas o que causou essa disfunção química, essa disfunção neurológica, neuroquímica, neurofisiológica do cérebro, para poder se somatizar, vamos dizer assim, como uma depressão, como uma doença de qualquer espécie. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que desmistificar, eu trabalho com a ideia de que toda medicina, toda terapia é sagrada. Eu sei que o quadro que se instalou no mundo hoje, com uma certa culto tarja preta, né? Remédios como, enfim, os Rivotrios e Lexotans e Ritalinas da vida, hoje são quase como refrigerantes, né? Existe uma cultura frenética, né? Querendo se alicerçar totalmente nessa ideia de que eu tomo uma pílula, porque pílula não dá trabalho. E aí, gente, crescer dá trabalho, evoluir dá trabalho, se expandir dá trabalho, se aprofundar, se conhecer dá trabalho. Por isso que eu estava falando antes, às vezes o que a vida quer da gente é que a gente caminhe. É aquela história do Siddhartha, do Hermann Hesse. Aquele paradoxo, né? Não foi porque eu caminhei que eu cheguei. No caso dele, a iluminação. Mas se eu não tivesse caminhado, eu não tinha chegado. Então, principalmente para um deprimido, o que a vida quer é o rompimento dessa inércia. Então, é importante a gente entender que muitas vezes um psiquiatra é importante. Muitas vezes um remédio psiquiátrico é importante. Agora é importante que você tenha suporte de um psiquiatra consciente, de um psiquiatra que tenha uma visão mais expandida. Né? Não é um psiquiatra que foque toda a causalidade da depressão ou de qualquer doença, né, na questão neuroquímica, neurofisiológica do cérebro, e achando que com remédio vai resolver tudo. Então, repito, a questão química muitas vezes é importante para tirar você de um quadro agudo ou de um quadro crônico, né? Mas procure escolher um psiquiatra, se for o caso, um psiquiatra que seja uma pessoa que tenha um horizonte mais amplo, né, para o ser humano, um horizonte mais sistêmico, que enxergue o ser humano como um todo, que tenha uma abertura para outras terapias, né, que aceite uma coisa muito importante entre os terapeutas, é essa ideia da multidisciplinaridade. Isso é muito importante, essa consciência da multidisciplinaridade. Uma outra questão, já que a nossa proposta aqui é ter um olhar muito aberto, né?
A outra questão que pode ocasionar uma depressão são questões de vidas passadas. Eu acredito em reencarnação. Então, muitas questões mal resolvidas, não curadas, não olhadas, não equilibradas de outras vidas, né, pulam para essa vida, como uma lista de pendência, como uma mala com material de trabalho de coisas que não foram resolvidas, que não foram trabalhadas. Eu trabalho com a ideia, com o viés, né, com o olhar terapêutico, de que não existe culpa e vítima. Eu não trabalho com essa ideia, nem de culpado e pecador. Eu trabalho com a ideia de cocriação. Eu sou corresponsável por tudo que me acontece. Tudo. Isso vale para acidente, para perda, para tragédia, para coisas excelentes, para traições, para abandonos, para pessoas que cruzam o meu caminho, coisas que cruzam o meu caminho trazendo toda a série de dificuldades. Isso tudo tem a minha chancela. Eu não acredito que quem quer que seja Deus é arbitrário, eu não acredito em azar, não acredito em acaso, não acredito em Deus castiga, nem em Satanás, nem em briga de bem contra o mal. Então, se eu tiro tudo isso, o que sobra é um movimento de cocriação. E aí, gente, o grande fator dificultador dessa questão, e que é aceito pela psicologia e pela neurociência, é que 90% de mim acontece no âmbito que o Freud chamou de inconsciente. Eu não sei por que é assim, eu não sei por que o Criador, né, seja lá quem ele for, fez dessa forma, mas é muito louco, mas 90% de mim e de vocês está vivendo nesse momento sem a gente participar. E a gente tem que olhar para isso. A nossa cultura finge que isso não existe. Só quem faz terapia, quem é psicólogo, né, que está mais ligado nisso. Então, isso é uma coisa muito importante. 90% de mim, né, fica efervescendo. É como se eu tivesse um HD, um hard disk, nesse lugar inconsciente onde as programações vão sendo instaladas. E eu trago muitas programações de vidas passadas. Então, tudo aquilo que eu co-atraí, tudo aquilo que eu chancelei, que eu disse aceito, né? E isso acontece em níveis inconscientes, acontece antes de eu encarnar, acontece quando eu estou dormindo, né? Quando eu estou dormindo, eu acordo, meu corpo dorme, eu acordo em outras dimensões e encontro pessoas vivas, mortas, vou trabalhar, faço muita coisa. 1/3 da minha vida eu passo vivendo e não me lembro. Então, olha só que coisa interessante que a gente tem que considerar. Eu, ao nascer, tenho uma amnésia, esqueço tudo que eu vivi em outras vidas. Eu, ao acordar de manhã, tenho uma amnésia, esqueço 1/3 da minha vida que eu vivo quando durmo. Ainda tenho 90% de inconsciente. Então, a gente tem que ficar um pouco humilde em relação a isso, né? Então, as coisas que a gente contrata, que a gente combina como exercícios evolutivos, a família que a gente vai nascer, né? Nossa esposa, nossos filhos, o trabalho, os amigos que a gente vai ter, todas as experiências que a gente vai passar, não como um destino pré-traçado, que eu não acredito nisso. Para mim, o meu destino, o meu futuro, eu estou fazendo no meu presente. Acontece que ao fazer no meu presente o meu futuro, eu faço junto com o meu passado. Meu passado participa disso. Porque tudo que ficou na pendência, as experiências que eu atraí, como exercícios evolutivos, né? Aquilo que pareceu para a nossa cultura Satanás, briga do bem contra o mal, na verdade são obstáculos. Exercícios, provas, testes, é como um atleta. Se eu não me exercitar, como é que eu vou correr mais rápido, pular mais alto, sem um obstáculo, sem um exercício? Então, como Deus não é arbitrário, como eu não acredito em azar, nem em castigo, nem em acaso, então, quem quer que seja Deus, antes de mais nada, mora dentro de mim, como uma consciência expandida, que me conhece melhor do que eu, e que está trabalhando pela minha expansão. É como se tivesse alguém acima que já chegou lá e alguém aqui humano que ainda não chegou, né? E que esse aqui de cima está trabalhando para que haja essa integração humana e espiritual desse ser total que eu sou, participando desse organismo total que é o universo. Então, se eu tenho questões de vidas passadas que ocasionam a minha depressão, onde eu posso encontrar
apoio são nos bons centros espíritas, kardecistas e umbandistas, a apometria, que é uma técnica terapêutica que vem do espiritismo, que está se difundindo muito, que é muito eficiente nesse processo, e também as terapias de vidas passadas. As psicologias que trabalham com vidas passadas também são muito eficientes, né, para trabalhar essas questões que a gente trouxe, mas como a gente esqueceu, elas ficam reverberando e muitas vezes a gente não tem ferramentas para lidar. Uma outra questão que fica muito irmã dessa é a questão da obsessão espiritual. Obsessão espiritual não é um castigo, não tem nada a ver com filme de terror nem ficção científica. Eu não sou espírita, mas eu acho que o Allan Kardec, ele para mim acertou na mosca em muita coisa, e ele diz que a obsessão é um fenômeno evolutivo para os dois, para o encarnado e para o desencarnado, e que funciona na lei da empatia. Se eu sou deprimido, a vibração que eu exalo vai atrair irmãos desencarnados na mesma condição. E isso vai criar um link. Um link para quê? Para piorar a situação dos dois. Porque Jesus e Kardec já tinham falado que a gente cresce pelo amor ou pela dor. Então, com certeza, quando você chega a uma doença física, a uma depressão, né, a um acidente, né, uma situação qualquer muito difícil, com certeza a vida te deu chances antes, de formas mais gentis, de formas mais fáceis, mais amorosas, né, de entrar em contato, de se conscientizar, de mudar, mas você não viu. Né? Você não sabia, você não viu, a nossa cultura também não liga muito para isso, não olha muito para isso, e é como apertar um violão, né? A cravelha vai apertando, e vai apertando, até que a gente veja, até que a corda estoure, para a gente poder trocar a corda. Então, o fenômeno da obsessão espiritual vai muito por aí, né? Não é seu azar, você não tem culpa de nada, é apenas um fenômeno que a gente hoje chama modernamente de ressonância. A vibração que eu estou ressoando, ressoa e encontra um ser na outra dimensão que se acopla e fica criando um looping de retroalimentação da depressão dele com a minha. Para quê? Para piorar para os dois, para ver se a gente se mexe e faz alguma coisa. Então, os bons centros espíritas também resolvem essa questão da desobsessão, né? Ela é um efeito, ela não é uma causa. Tirar um obsessor é como tomar aspirina para dor de cabeça. Bacana, aspirina é necessária, antibiótico é necessário para debelar uma infecção, mas o importante é ir na causa. Porque senão outro obsessor vem, se você não fizer nada. Apenas tomar aspirina, dor de cabeça vem de novo. Mas muitas vezes o paliativo é importante. A gente tem que perder o preconceito com o paliativo. Por isso que eu falava do tarja preta. A psiquiatria é um paliativo importante para tirar de uma crise, para te botar de pé, para te botar menos ansioso, menos angustiado, para você poder funcionar, para você poder fazer terapia, para você poder meditar, fazer yoga, né? Fazer coisas que vão trabalhar na causa. Eu vou falar disso depois mais um pouquinho. Então, essa questão de vida passada e de obsessão, né? Bons centros espíritas, apometria, terapias de vidas passadas. Eu vou falar de outras terapias também que mexem com isso mais para frente. Uma outra causa importante da gente olhar também é a questão da ancestralidade. Né? Lembra que eu falei das vidas passadas? Tudo que em vidas anteriores a gente não deu conta, não curou, não equilibrou, não integrou como um plus, né, evolutivo na nossa vida, vem para essa vida, né? Até porque fui eu que atraí. Da mesma forma, hoje a gente sabe, principalmente através de uma terapia chamada constelações familiares, que foi desenvolvida por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. A gente já sabe hoje que tudo aquilo que não foi curado, que não foi equilibrado, que não foi integrado evolutivamente em uma geração, pula para outra geração. Isso não tem nada a ver necessariamente com reencarnação, tá? Até porque o Bert Hellinger foi padre, muitos padres trabalham com constelação familiar, não se fala em reencarnação, se fala no movimento sistêmico. Sistema. O sistema tem leis, né? E a lei mais importante do universo é a lei da autorregulação.
Isso acontece no teu corpo. Você corta aqui rapidamente, né? O sistema imunológico, células brancas e tal, macrófagos e tal, vem cá já regular o sistema. Então, sempre que o sistema desregula, isso vale para qualquer coisa na existência universal. Desregulou, o sistema vem trabalhar para regular. É por isso que essas coisas todas funcionam e são assim. Então, muitas vezes, você está deprimido porque você está trazendo, está fidelizando, né? Está agregando, claro, tudo isso é inconsciente, agregando questões que não são suas. Isso vale, por exemplo, para doenças que vêm sendo... minha bisavó era deprimida, minha avó era deprimida, minha mãe é deprimida. Isso vai passando de geração para geração. Falas passam de geração para geração. Quer ver uma fala muito comum, que acontece muito? Mulheres que repetem, né, que têm experiências difíceis com homens e vão repetindo para as outras gerações. Olha, os homens não são confiáveis, os homens são safados, os homens não são legais, não confia nos homens. Ou então, uma coisa que é muito repetida e que tem muito a ver com a questão da prosperidade, né, a questão da prosperidade financeira e econômica, né? Na linhagem masculina se passa muito isso. Olha, dinheiro é muito difícil de ganhar, tem que ralar muito, tem que suar muito, dinheiro não é capim, não cai do céu, e fica tudo muito pesado. Isso vai passando de geração para geração. Então, muitas vezes você é deprimido porque você está trazendo, né, está carregando, né, questões que não são suas. Porque a avó foi deprimida, a mãe foi deprimida, a bisavó foi deprimida, a tia foi deprimida. Muitas vezes é isso. Então, constelações familiares é uma terapia importante para se trabalhar, né? Para se devolver, para se largar essas cargas que não são suas, que são de outras pessoas. Assim como num centro espírita você se descola de um obsessor, ou você equaciona e devolve para o passado as suas questões de vidas passadas, da mesma forma, numa terapia de constelações familiares, você devolve para as gerações passadas falas, visões de mundo, cobranças, expectativas, crenças, né? Sistemas de crenças e de padrões de comportamento que não são seus e você não precisa carregar. E por muitas razões a gente fideliza, né? A gente acha no nível inconsciente, né, que por amor, ou por pena, ou por solidariedade a gente tem que ficar carregando, né, dificuldades, doenças e uma série de coisas. Um outro aspecto importante também, já dentro de uma área que me é bastante familiar, porque eu fui instrutor de yoga, eu fui massoterapeuta oriental, é a questão dos doshas. No Ayurveda, que é o sistema médico da Índia, né? Quem se interessar aí, pesquisa no Google, procura um bom terapeuta ayurvédico. A depressão, na maior parte das vezes, é um desequilíbrio do dosha kapha. O dosha kapha tem a ver com o elemento água e o elemento terra, né? A medicina ayurvédica trabalha com o que eles chamam de 3 doshas, que são a combinação dos 5 elementos da natureza no corpo humano. Como esses elementos se movimentam no corpo humano, né? A terra, o fogo, a água, o ar, o espaço. Como é a qualidade? Cada ser humano tem a sua configuração. E a medicina ayurvédica vai procurar com alimentação, com ervas medicinais, com tipos de yoga, com tipos de meditação, com tipos de massagem, né, com uma série de procedimentos, reequilibrar esse desequilíbrio. E, normalmente, a depressão é um desequilíbrio do dosha kapha. Aliás, de brincadeira mais sério, quando você mistura terra com água, daqui é lama, né? E a depressão é aquele afundar na lama, é aquela paralisação, é aquele lodo, né, que você fica ali sem forças para lutar e para levantar. Então, uma outra boa dica é procurar um bom terapeuta ayurvédico para você, através de todos esses procedimentos do dia a dia, né? Ele vai fazer através de leitura do pulso, leitura da sua aura, do seu mapa, da forma de comer, da forma da sua postura. Tem toda uma leitura onde o terapeuta vai levantar esse quadro para ver onde está esse desequilíbrio, que normalmente, como eu falei, numa pessoa deprimida, é um desequilíbrio do dosha kapha, né, do elemento água com o elemento terra no seu corpo. Normalmente, para pessoas com desequilíbrio de kapha, é recomendado práticas que vão mexer com o movimento. Dança,
yogas mais aeróbicos, esportes, né? Mexer, botar adrenalina para funcionar de novo no seu corpo, né? Criar movimento, botar as articulações, os músculos para funcionarem de novo, né? Para começar a gerar endorfinas novamente, para começar a gerar um bem-estar, para começar a gerar, né? Romper essa inércia do não movimento. Isso vale, mesmo fora do Ayurveda, vale para tudo. E outra coisa importante de falar, né? A gente falou aqui de vida passada, de ancestralidade, mas a vida presente da gente já tem material pra caramba. E a vida presente começa quando o espermatozoide do nosso pai encontra o óvulo da nossa mãe. A gente já sabe hoje que na terceira semana de gestação, no feto, um sistema nervoso central começa a se formar no ser humano. O ser humano já começa a aferir a vida através da via do sentir. A gente vive aqui essa cultura ocidental do pensar, do penso logo existo. Uma cultura que se construiu totalmente no intelecto e no nível racional do ser humano. Mas para pensar você precisou nascer, aprender a falar. Muitas sinapses, muito movimento cerebral precisou acontecer para possibilitar cognição, porque pensar é linguagem, mas sentir não. Na terceira semana de gestação você já sentia. É claro que você ainda sentia simbioticamente com a sua mãe, né? Só depois de nascer, depois de 2, 3 meses que o neném vai descobrir que ele e a mãe são pessoas diferentes. Mas o que move a gente na vida não é pensar, é sentir. Sentir é o mais determinante na nossa vida. Então, questões da vida presente são importantes. Como é que foi sua gestação? Como é que foi o seu nascimento? A gente não dá bola para isso. Mas o momento de nascer é muito importante. Olha só, você estava ali 9 meses, encolhidinho, quentinho, dentro de um líquido, no escuro. E aí, de repente, você é expulso, porque nascer por si só já não é uma coisa muito confortável, passar por uma passagem que não é exatamente muito larga, e aí vai para uma sala clara, fria, cheia de luz, te esticam, te dão uma palmada na bunda, enfiam uma sonda no seu nariz, um colírio que arde no olho. Olha a primeira informação que você recebe quando você nasce, como é terrível. Por isso que nos anos 70, Dr. Le Boyer e depois outros médicos foram desenvolvendo partos humanizados dentro d'água, na sala escurinha, e vem a mãe, e só corta o cordão umbilical quando para de pulsar, né? Justamente para minimizar essa interface que já é complicada. E isso tem um peso muito grande na vida. Você imagina? A primeira impressão que você tem do mundo. O neném não é aquele idiota que pensa o que é, que não sabe nada, que não sente nada, que não agrega nada, que não está percebendo nada. Ele já agregava na barriga da mãe. E os orientais já sabiam disso, os africanos já sabiam disso, os índios já sabiam disso. Só a nossa cultura que está demorando para descobrir. Então, muitas coisas acontecem na vida, gente. A sua depressão pode ser por causa de bullying de colégio, de bullying em casa, de uma família pouco hábil, da questão de adolescência, né, de N questões, né, de uma autoimagem mal desenvolvida. Né? A autoimagem é quem eu penso que eu sou. Isso é uma grande armadilha do ser humano. Quantas vezes quem está em volta da gente vê lados muito mais positivos, muito mais criativos, né? E expressam para a gente, veem talentos, vocações, capacidades, e a gente fica ali tentando desqualificar. Aí está puxando meu saco, ele não me conhece. Porque muitas vezes o outro vê a gente muito melhor do que a gente, porque às vezes a gente está encapsulado dentro de uma autoimagem que a gente construiu. É como uma lente de um óculos que você constrói e coloca, e através dele você vê o mundo. Ou então como um espelho que você coloca e está ali se olhando, e que raramente reflete quem você é. Como essa lente do óculos raramente está fazendo você ver a você mesmo e ao mundo como ele é. Isso é uma construção feita de vidas passadas, né? De vida presente, de padrões de ancestralidade, de questões neuroquímicas, né? Nada está separado. Uma coisa está ligada com a outra, uma coisa puxa a outra. É sempre tudo junto. Então, para questões de vida presente, terapia, gente. Perdeu o pudor de fazer terapia. Infelizmente, na nossa cultura, fazer terapia ainda tem uma certa estigma. Ah, vou fazer
terapia, vão pensar que eu estou maluco, como se estivesse passando uma carteirinha de maluco. E outra coisa muito importante, sinergia. Muitas vezes um pool de terapias é muito importante. Você está aqui com o psiquiatra, mas está com o psicólogo, mas também está fazendo yoga, está meditando, está com um terapeuta ayurvédico vendo a sua alimentação. Por quê? Porque a vida quer que você dê os seus próprios passos. Tudo isso é para você caminhar, para você tomar o controle da sua vida, o leme da sua vida e fazer o que você tem que fazer. Porque, como eu falei, mágica não existe, não vai ter pílula mágica. Se matar não vai resolver. Você vai acordar do outro lado igualzinho, ainda vai ter que levar esse ônus de ter se matado. Não é uma solução. Ainda vai deixar um monte de gente sofrendo aqui, né? Desculpa o termo, uma sacanagem enorme fazer isso com quem está aqui. Então, a saída é buscar, porque não existe incurável. Isso é só um sentimento. Não existe incurável na vida. Não existe, não tem saída. Isso é só um sentimento que encapsulou e que exige a quebra de uma inércia para poder se mexer. Eu falei aqui de trabalho físico, ginástica, yoga. Há 5.000 anos se faz yoga. Tem yogas aeróbicas como Ashtanga Yoga, como Vinyasa, como Iyengar, yogas que vão mudar, né, o dosha. Lembra da Ayurveda? Que vão mudar a qualidade dos elementos no seu corpo, que vão romper essa inércia e vão te colocar numa outra vibração, num outro movimento, numa outra frequência psicológica, emocional. Nada está separado. Tudo vai sempre mexer com o físico, com o emocional, com o psicológico. Vamos botar o espiritual aí também, porque espiritual é uma palavra bem ampla, que não necessariamente está presa à religião. Então, quer mais terapias? Uma lista de terapias não convencionais que eu pessoalmente, né, que estou há 20 anos nesse métier não convencional, tenho visto resultados fantásticos. Renascimento, rebirthing, respiração holotrópica, são formas de trabalho criadas por terapeutas sensacionais, modernos, contemporâneos, que trabalham com respiração. Eu sou terapeuta de renascimento e já vi muita gente reverter quadros de depressão trabalhando com respiração. Procura conhecer essa respiração chamada renascimento, respiração holotrópica. Os terapeutas Leonardo Orr, Stanislav Grof, né, que vem fazendo esse trabalho há décadas com resultados esplêndidos, maravilhosos. Meditação. Meditação é uma prática que todo mundo deveria fazer. Existem meditações, eu gosto muito de um mestre da Índia, chamado Osho, que desenvolveu meditações dinâmicas, que são sensacionais para quadro depressivo, que vão mudar a tua energia, vão trabalhar com respiração, vão trabalhar com dança, com movimento, dentro de uma ótica, de uma abordagem terapêutica. Procurem centros sérios que trabalham com meditações do Osho, sensacionais. Eu já vi muitos quadros se reverterem através dessas meditações dinâmicas, kundalines e meditações chakra breathing, meditações com respiração sensacionais, que mudam, que dão tônus para a tua vida. Tenda do suor, Sweat Lodge, Inipi, Temascal, são vários nomes, de uma cerimônia feita pelos índios norte-americanos, que é uma sauna terapêutica, uma sauna espiritual, que é sensacional. Quantas síndromes do pânico eu vi curar em tenda do suor. Procure um bom líder de tenda, um bom roadman, como se chama no xamanismo, né? um líder responsável. Nós temos no Brasil vários líderes de tenda do suor, terapeutas, que estão, esse trabalho que está se expandindo muito dentro do xamanismo. Uma coisa muito importante que eu queria colocar também, dentro da questão da depressão, que a gente sempre tem que olhar em terapia, é o ganho que a gente chama de ganho secundário. E isso acontece em níveis conscientes ou não. Em todas as áreas onde alguma patologia se instala, eu não estou dizendo que é em todo mundo que é assim, tá? Eu estou dizendo que isso acontece muito. O que eu estou ganhando? Parece um paradoxo, mas não é. Porque isso acontece no nível inconsciente. O que eu estou ganhando com essa doença que eu estou mantendo? O que eu vou perder se eu me curar?
Eu estou ganhando atenção? Eu estou ganhando reconhecimento? Eu estou ganhando colo? Eu estou ganhando amor? Eu estou ganhando cuidado? Mantendo essa doença? Seja depressão, seja o que for. Isso acontece muito. E todas as boas terapias vão procurar ver se não tem um componente de ganho secundário. Veja, faça uma reflexão profunda, vê se você consegue acessar dentro de você a possibilidade de algum ganho secundário. Porque até a própria medicina convencional, alopática, né, ocidental, já fala, o fulano fez uma depressão, o fulano fez um câncer, o fulano fez um AVC. Por que será que você fez a sua depressão? Que ganho secundário você pode estar tendo? Pode ser até parar, né, para poder largar um emprego que você não teve coragem, para poder, né, não estar mais num relacionamento conjugal que você não tinha coragem de romper, ou achava que não conseguia ou não podia. Que ganho será que pode estar atrás dessa depressão? Então, terapias também ajudam muito, né, a você levantar essa lebre, a você, né, trazer para a consciência esse quadro e poder ressignificar, né? Ou seja, poder encontrar outras formas de lidar que sejam mais saudáveis para você do que ficar estirado numa cama, paralisado, sem conseguir ter uma vida, sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir, tendo que fazer um esforço enorme para vencer aquele lodo, para sair daquele lodo, para poder vencer a inércia. E não precisar ter uma vida mínima, né? Onde eu tenho uma vida mínima, né? Eu faço o mínimo para poder trabalhar, para poder me sustentar, o mínimo. E, gente, a gente não nasceu para ter vida mínima. Culpa não existe. Vítimas não existem. A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para ser pleno. Todo mundo veio aparelhado para isso. Cada um dentro daquilo que contratou, daquilo que combinou em relação às suas experiências, em relação àquilo que precisa aprender, aquilo que precisa. Isso está embutido na sua depressão. E quer ver uma coisa legal? Os chineses, né, que falam que o mundo é bipolar e chamaram isso de yin e de yang. Então todo mundo é dual. Então, gente, o mesmo poder que você tem de fazer uma depressão, o mesmo poder que você tem e que você dá a essa depressão, né, o mesmo poder que você dá à depressão de te paralisar, de te inviabilizar uma vida profissional, uma vida conjugal, uma vida social, é o mesmo poder que você tem de ser feliz, alegre, leve, produtivo. São dois lados de uma mesma moeda. Ninguém pode roubar a sua alegria. A sua alegria é constitucional. Ninguém pode roubar a sua leveza, ninguém pode roubar o seu amor, ninguém pode roubar os seus talentos. Você pode não olhar para isso porque você deixou, em níveis inconscientes, que se instalasse uma depressão, ou uma ansiedade, ou uma angústia, ou uma raiva, né, ou uma doença qualquer, né, que afasta o teu olhar de quem constitucionalmente você é. Se Deus, seja lá quem Ele for, mora antes de mais nada dentro de mim, então eu não sou constitucionalmente tristeza, nem angústia, nem raiva, nem medo, nem ansiedade, nem baixa autoestima, nem menos-valia. Eu estou essas coisas todas por N razões, por aquilo tudo que eu falei. Pode ser neuroquímico, junto com uns coleguinhas, né, acoplados aqui no meu cangote, com questões de vida passada, com questões de ancestrais, com questões da minha infância, com questões da minha gestação. São questões não resolvidas, sejam elas de onde elas vêm, que que construíram esse quadro que eu deixei, que eu criei essa depressão para que ela cumprisse uma função. Isso é muito importante. O universo todo é funcional. Qual é a função dessa depressão? Por isso que eu falei do ganho secundário. Um outro tipo de pergunta paralela a essa seria: o que eu preciso desenvolver para sair daqui? Que virtudes, que qualidades, que potenciais, que capacidades, que talentos, que movimentos, que qualidade de movimento que eu preciso desenvolver para sair de onde eu estou? Desse sofrimento paralisante, inviabilizante. Faz uma lista.
Faz uma lista: coragem, disposição, atitude, energia. Então pede ajuda. Porque senão, gente, vai ter que voltar para fazer de novo, se você acredita em vida passada. Senão, vai pular para outras gerações esses mesmos padrões. Se você não acreditar em vida passada, padrões passam e não tem nada a ver com reencarnação. Então a sua depressão, a sua história mal curada, não curada, né, que você morreu por alguma razão, ou partiu daqui sem resolver, sem equilibrar, sem fazer o movimento de mudança, né, isso aí vai pular para alguém. Isso vai pular para outras gerações. Porque funciona assim, esse movimento sistêmico do universo. Outras terapias que podem ajudar muito em vários âmbitos, né, já trazendo mais aqui para a minha área, né, alinhamento energético, que é uma terapia que eu trabalho, resgate de alma, que é uma terapia que vem dos índios americanos, Theta Healing, frequências de brilho, apometria, como eu já falei, né? Todas terapias que podem trabalhar as coisas da vida presente, as coisas da vida passada, podem ajudar com questões de obsessão. Então, invista em conhecer. Não fica escravo de um médico que só te dá tarja preta. Não fique escravo de um psicólogo que só te mantém num divã. Né? Coloca as rédeas na sua mão. Lembra que sinergia é importante. Lembra que buscar e procurar é importante. Como eu falei várias vezes aqui, às vezes o que a vida quer é o nosso movimento. É os nossos pés andando e trilhando o nosso próprio caminho. Então tenha humildade e coragem de buscar terapias, experimentar. Não funcionou? Procura outro. Não gostou de um terapeuta? Muda. Não gostou de uma abordagem? Muda. Uma abordagem da psicologia aqui também, que eu esqueci de falar, né? E que bom que eu lembrei agora, dentro da psicologia mesmo, as terapias de abordagem corporal, terapia haitiana, as terapias bioenergéticas, que vão trabalhar com movimentos, com corporalidade, excelentes terapias para quadros depressivos. Olha que menu bacana, perdão, que eu trouxe para vocês hoje aqui. Né? A minha ideia aqui, repito, como eu falei no início, não foi trazer um diagnóstico, não foi vender um caminho. Foi poder abrir esse leque dentro de áreas que não são exatamente convencionais, de áreas mais inusitadas, mais insólitas, né? Que estão começando. Graças a Deus, tudo isso está crescendo muito no mundo hoje. Infelizmente, no nosso mundo, terceiro mundo tupiniquim, tudo chega muito atrasado, né? O sistema das transnacionais que dominam a medicina, que manipulam, tendem a depreciar essas técnicas sistêmicas e holísticas, tendem a desqualificá-las, mas lembra que culturas milenares estão por trás disso. Culturas como a China, a Índia, a África, os povos das Américas, culturas muito antigas, estão há milênios pesquisando, há milênios. E quando você olha essas culturas, essas ciências modernas, como a física quântica, como as psicologias transpessoais, como essas linhas mais da parapsicologia, essas linhas mais de ponta dessas áreas, elas não brigam com essas culturas mais antigas, elas estão retraduzindo dentro de um outro paradigma, dentro de uma outra visão de mundo, mas são as mesmas leis, são as mesmas ideias, são os mesmos pensamentos, é o mesmo olhar, porque o mundo sério não começou com a nossa ciência. O laboratório começou com a nossa ciência, mas já tinha milênios atrás de muita pesquisa, de muito aprendizado. Então, essa é a contribuição que eu venho dar para vocês nessa área de depressão e eu espero que tenha sido útil. Pesquise, procure, não desista, faça um movimento. A vida está aí para todo mundo viver. Um grande abraço.